Quando se trata de torneio, independente do segmento, independente da espécie, né, se é canário do reino, canário belga ou canário doméstico, né, como você queira chamar, ou até mesmo se são os pássaros silvestres, colheita, café, independente da modalidade, se é fibra, livre, canto, cor, porte, independente do que seja, não se pode contar com o fator sorte. Primeiramente, a gente tem que entender que uma competição, um torneio, os pássaros que estarão ali são pássaros que têm que ser tratados realmente como verdadeiros atletas. E se você tem aquele atleta que nasce com o dom, né, muitos já nascem com um talento acima da média, que você tem que trabalhar às vezes menos do que um outro, que tem um talento, mas precisa melhorar outras qualidades. Aquele ponto que você acha que seja um ponto mais fraco e que dê para melhorar com o treinamento, com o manejo. Então a gente vai estar falando sobre isso aí. E o que é mais importante, né, no caso, o que manda mais? É o manejo ou a genética? Esse é um ponto polêmico que todo mundo tem, muita gente discorda, né? E entram, sei lá, um tem um pensamento, outro tem outro. E esse é o assunto do vídeo que a gente vai estar falando aqui. Primeiramente, para você, vamos lá, vamos falar, para você iniciar, se você não cria, está pensando em começar uma criação, eu vou falar dos canários, né, dos canários domésticos, que é o nosso foco aqui. Gosto de coleiro, né, a gente vai estar falando alguns mais para frente, alguns vídeos também sobre coleiro. Mas agora o foco são os canários domésticos voltados para fibra, que é o meu caso. Fibra, canto ainda eu não foco muito nessa, livre no caso, né? Eu não foco muito nesse segmento ainda, mas o meu foco principal aqui é fibra. Primeiramente você tem que tentar conseguir algo o melhor que esteja ao seu alcance. Quando eu digo assim, o melhor que esteja ao seu alcance, eu digo em relação ao criador, né, no caso, que você vai adquirir ao criatório, né, ou até mesmo se você tem condições de adquirir um pássaro diretamente da roda, você viu um pássaro que destacou ali, é uma, é, é uma ideia excelente, né, porque você sabe que você está adquirindo um pássaro com aptidão para cantar em torneio, porque você viu, ele ganhou uma roda e tudo mais. Então, o primeiro passo é isso: você adquirir um pássaro de um criatório que tenha as características de selecionar pássaros de acordo com aquilo que você quer, entendeu? Ou você conseguir no torneio. Você vai numa roda e tudo mais, a pessoa, vamos supor, tem um passarinho ali, tem um canário que destacou, ganhou o torneio ou ficou entre os cinco. Ou aquele passarinho não é independente se ele é timbrado, pé duro, qual independente do que seja, né? Ele não está ali de bobeira, ele é um passarinho que mostrou aptidão e que pode te trazer bons frutos, né? Sem tirar, no caso, os méritos da pessoa que treinou aquele passarinho para chegar ali, né, e conseguiu retirar o máximo dele ali com o treinamento, com o manejo. Então ele já tinha uma genética boa, o treinador foi lá e aperfeiçoou aquilo, né? Então você adquirindo um pássaro desse, você está com excelente matriz para iniciar a sua criação. Ou você indo na criação, num criador de alguém que está focado naquele segmento que você está querendo iniciar. No caso aqui a gente está falando voltado para torneios. Procure alguém que tenha realmente bons resultados nas rodas, né? Que tem pássaros que são selecionados para esse fim. Adquira filhotes, ou se você tiver condições, adquira um passarinho que já esteja cantando, que aquele criador tem ali, que já se destacou na roda. Aí sim a dica que eu dou, né? Para você começar bem, porque se você der um tiro no escuro e contar com a sorte, provavelmente a chance de você se decepcionar é muito grande. Questão aí de genética ou manejo, né? Eu tenho o meu modo de pensar, que é o seguinte: eu acredito que os dois andam juntos, né? Mas no meu modo de ver, eu acho que o passarinho ele pode ter uma excelente genética. Se quem conduz
não faz um bom trabalho, no caso, não faz um bom treinamento, um bom manejo, não adianta, ele vai chegar lá e às vezes não vai render o que ele poderia estar rendendo. Então, no meu ponto de vista, o manejo ele conta. Tem pessoas que falam 50% manejo, 50% genético. Eu diria que o manejo acho que contaria um pouquinho mais alto, tipo 60% manejo e 40% genético, eu acredito, entendeu? Porque você conseguir retirar o máximo do passarinho é algo que só depende de você, com o seu manejo, com sua dedicação, né? Que não adianta, você pode também fazer tudo que eu falei aqui, adquirir um pássaro bom na roda, cantando, ganhar o torneio, levar para tua casa e no outro torneio simplesmente o passarinho não fazer nada, porque você não deu um bom manejo, né? Não treinou, não seguiu ali o manejo correto para ele render. Né? O passarinho com aptidão, mas que o proprietário não soube conduzir, né? Então, assim, e ao mesmo, por outro lado, você não vai adquirir, hoje em dia, se você for ver, você não, nenhum criador pega um pássaro, sei lá, um canário fraco, né, que não está nítido que ele não tem rendimento, cruza com a fêmea sem procedência também, que não deu bons filhotes. Então, assim, ninguém cruza ruim com ruim, né? A pessoa, mesmo independente se ele vai querer para torneio ou não, ele vai pegar o bom, o melhor que ele tem e vai cruzar, fazer o cruzamento com a melhor fêmea que ele tem, justamente pensando no foco que ele quer, naquele segmento. Aí entra a questão da genética, né? Então é isso aí, pessoal. A gente tem que pensar que a gente tem que entender que o pássaro, ele de certa forma, ele é um atleta que tem que ser conduzido, né? Conduzido pelo criador. Que você pode ter, sei lá, uma linhagem genética aí excelente, chegar ao nível máximo da seleção. Mas se você não souber conduzir o seu pássaro, pode até cantar, mas você não vai conseguir extrair, fazer com que ele entregue o máximo dele. E para isso ele tem que ser treinado em casa, né? Ele tem que chegar na roda já sabendo mais ou menos o que vai, já meio que adaptado com aquilo ali, né? Antes você já tem que pegar e dar pausa aqui. Antes do torneio, você já tem que ter feito todo um trabalho para poder deixar o passarinho preparado para aquele momento, para ele chegar lá, claro, ele vai sentir alguma, né, no caso, algumas situações ali que é um ambiente diferente, né? No caso da pessoa não tem como fazer um manejo também para simular exatamente um torneio, mas assim, o mais próximo que você consiga simular para levar teu passarinho e ele não sentir tanto a diferença, né? Quando ele chegar na roda, por questão de muita gente, questão ali do ambiente, né? No caso, o passarinho já tem que, sei lá, ser acostumado já a sair de casa, de carro, capa, cantar em lugar que tem pessoas, cantar em todo lugar, que aí simplesmente ele vai chegar lá e vai, de repente, render aquilo que você estava esperando, e com o passar do tempo, com o passar do tempo, ele vai se, digamos assim, se profissionalizando, né, na questão das rodas, né? Certa vez eu vi um grande criador aí de canários, de silvestres, né, dizer que o pássaro de torneio ele tem que ser, como se diz, construído. O que quer dizer isso daí, né? Ele tem que ser, ele tem que ser forjado para aquilo ali, né? É como se ele estivesse sendo adestrado. Eu acredito nisso, que o passarinho, a partir do momento que você é a repetição, você vai repetindo o manejo, ele vai se adequando àquela situação e para ele um dia aquilo vai ser comum. Claro que nem sempre ele vai cantar bem na roda, que se trata de um bichinho que às vezes não está bem. O bichinho não é um robô, entendeu? Tem dia que ele não vai estar legal, entendeu? Aí vai a concepção do dono, ter todo o carinho, todo o cuidado para entender que ele não está legal naquele dia e que simplesmente ele não cantou. Até os melhores, né, passam por dias ruins, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Não tem, eu acredito que se você seguir por esse caminho,
para iniciar a sua criação, primeiramente você adquirir pássaros de pessoas que realmente se destacam na roda, que tem ali, ou adquirir direto da roda, ou mesmo se você, se for meio complicado para você ter acesso a um criador sei lá, que tenha pássaros que se destacam e que façam um trabalho sério voltado para aquele segmento, você simplesmente adquiriu o que você tem condições no momento. Você tem condições de ter um pé duro, cantador, exatamente, vai lá, pega aquele passarinho, seleciona uma boa fêmea e começa a tirar filhotes e fazer o manejo para roda, né? Começa a fazer o manejo para torneio, que os campeões não se limitam somente a sei lá, um segmento. Fala-se muito do timbrado espanhol, realmente, muitos se destacam, né? Mas eu mesmo, pessoalmente, não acredito que isso é uma regra, que o timbrado, é o passarinho que se não for timbrado, não, tem muitos passarinhos aí que são pé duros, que têm excelentes tempos, tem passarinhos aí que foi campeão brasileiro, como espanholinha, entendeu? Pássaros que tiveram nomes aí, marcas extraordinárias aí, que simplesmente não são timbrados. Claro que é igual eu digo, por ser um pássaro mais agressivo, que eu digo assim, um pássaro mais próximo do silvestre, um pássaro que tem muita raça, canta demais, a tendência é realmente que os timbrados se destaquem, mas isso não é regra, tanto é que eu não tenho isso como parâmetro, né? Então eu não foco assim, vou criar só timbrado, não. Eu quero pássaro que realmente tenha aptidão para aquilo que eu estou buscando, né? Então acho que a gente tem que pensar mais ou menos, né, nesse sentido, né? Buscar pássaros que, pô, o pássaro canta demais, o pássaro canta de frente, ou então ele canta muito, mas ainda não canta de frente. Aí cabe a você fazer o manejo, fazer todo um treinamento para que ele possa desenvolver, né, aquela aptidão para poder cantar no torneio. Porque muitas vezes tem pássaro de excelente genética, mas não tem um manejo adequado, então o passarinho simplesmente fica lá e não rende, né? Não rende muito. Então a gente vai estar falando mais. Tem mais algumas outras coisas aqui que a gente pode estar complementando aqui, né? Complementando aqui, mas a princípio é isso, né? Então a gente, claro, genética é super importante, mas o manejo e o pássaro adquirido da maneira correta e da pessoa que cria realmente focado naquilo que você está buscando, realmente é uma junção que dá certo. Isso aí. Se você gostou do conteúdo aí, se inscreva no canal, deixe seu joinha.